diz assim: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa seja fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais uma nova massa sem fermento. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, sem o fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísses do mundo. Entretanto, agora vos escrevo, para que não vos associais com qualquer pessoa, que afirmando, sou teu irmão, é caluniador, imoral, ganancioso, idólatra, embriagado, estelionatário. Com pessoas assim, não deve sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia, não deve ser julgado quem está dentro dela. Se assente dando glória a Deus. Nós estamos hoje celebrando uma festa. Santa Ceia é uma festa. Aleluia. É um momento solene. É um momento de adoração. É um memorial. É um memorial eterno. É um memorial a qual nós estamos nos preparando para brevemente estar juntamente com Cristo. Quero começar dizendo nesta noite: a igreja possui Cristo. E para a igreja, Cristo é o suficiente. E para o cristão, Cristo é o suficiente. O cristão que se dedica em conhecer ao Senhor, sabe que sua celebração, sua vida, seu culto, sua festa, é uma festa sem fermento. Porque ele entende que ele não precisa buscar prazer no mundo. Ele não precisa buscar os desejos carnais. Ele não deve se entregar às paixões carnais. Cristo é o suficiente e Ele sacia a sua fome. E Ele sacia a sua sede. Quem necessita de coisas mundanas para fazer a diferença, eu sinto muito te dizer, é que você já está levedado há muito tempo. Você já está fermentado há muito tempo. Porque Cristo, assim como um pão ázimo, se entregou por nós. É o nosso dever como igreja. É o nosso dever como cristão também ser massa nova, sem fermento. Quem deseja ser igual ao mundo, para que revele a Cristo, não entende o que é evangelho. Não compreende o que é a simplicidade do evangelho. Nós não precisamos se igualar ao mundo, nem nas suas vestes, nem na sua aparência, nem nos seus hábitos, muito menos no seu comportamento. O evangelho é simples e nos basta a simplicidade do evangelho e as virtudes do Espírito Santo. A igreja ela é poderosa por ser a semelhança e a imagem de Cristo e ser cheia do Espírito Santo. Em um tempo e em um mundo onde muitos procuram ser relativistas, seculares, entendem, não estão vivendo conforme o evangelho vos orienta e vos ensina. Que eu já morri para o mundo, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus tudo é novo.
A massa é nova, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. E na eternidade receberemos novo nome, novas vestes, novo corpo. Se adaptar ao fermento é viver o velho homem, viver o velho Adão, é se acostumar com a natureza carnal. Mas quem está rompendo o fermento entende: Cristo me basta, e nele eu sou massa nova, sem fermento. O seu sangue me limpou, o seu poder me alcançou, ele está me tirando do mundo. Eu digo à igreja com toda a verdade nesta noite: uma igreja que se adapta ao fermento é porque para ela Cristo já não é o suficiente. Então eu vou ser bem clara mesmo, porque pregador verdadeiro não prega para receber nota de ninguém. O pregador verdadeiro prega para fazer a vontade de Deus. Se o seu pastor te direciona, se a tua liderança te direciona a não copiar o mundo e você continua rebelde, é porque você já está cheio de fermento e já não basta mais ser uma massa nova. Mas diz o Espírito Santo aqui: hoje é dia de festa, é dia de celebração. O fermento não pode me tirar da mesa, mas a mesa tem o poder de me tirar o fermento. Eu vou falar como o Espírito Santo está conversando comigo. Existem crentes que rejeitam um culto como esse, e não é por falta do perdão, porque como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, não é o pecado que tem que me separar da Santa Ceia, é a Santa Ceia que tem que me separar do pecado. Mas a desculpa de muitos é: eu vou cair de novo, eu vou pecar de novo, esse mês eu não vou para a festa da ceia, esse mês eu não vou comer do pão, desse mês eu não vou tomar o vinho. Por quê? Porque ele entende, ou ele pensa, que o fermento que o alimenta é muito mais poderoso do que o sangue que purifica. Mas diz o Espírito Santo nessa noite: o meu sangue tem poder de tirar o meu sangue tem poder o meu sangue tem poder de tirar qualquer fermento. Se houver em vosso coração, diz o Senhor, arrependimento e aceitação, é o que o Espírito Santo está dizendo. Eu vou tirar o fermento do coração de pessoas nessa noite aqui, porque Deus desce nessa noite para purificar a igreja. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. Para que você fale com o Espírito Santo. Para que você diga: tira de mim mesmo. Porque eu não quero ser uma massa fermentada. Eu quero ser uma massa nova. Diga comigo: massa nova. É isso que nós devemos buscar em Cristo. Massa nova, sem fermento. Eu não vou entrar no contexto de 1 Coríntios, mas eu quero que você abra comigo Êxodo capítulo 12. Eu sinto uma graça de Cristo aqui, e a minha carne treme diante da presença dEle. Êxodo 12, versículo 17. O que Paulo está dizendo? Paulo, ele está falando de massa nova. Ele está fazendo menção de pão asmo. Ele está falando de um cordeiro. Ele está fazendo referência a uma festa. E que festa é essa? É a festa da Páscoa, celebrada pelos hebreus quando saíram do Egito e escaparam da morte. Paulo então vai trazer à nossa memória o que Deus disse a Moisés em Êxodo capítulo 12. Eu quero ler a partir do versículo 43, igreja. Então o Senhor ordenou a Moisés e Arão:
Eis a lei para o sacrifício da Páscoa. Diga comigo: nenhum estrangeiro poderá comer dela. Entretanto, o escravo comprado depois de circuncidado terá o direito de comer dela também. Todos nós aqui somos estrangeiros que não tinha direito a essa festa. Mas para participar dela, todos nós devemos ser marcados na carne, marcado na alma e marcado no espírito. O convite não é para todos simplesmente. O convite é para quem está disposto de sentir um corte na alma, um corte no corpo e um corte no espírito. Porque servir o Cordeiro é ser marcado com dor mesmo. É ser marcado com dor mesmo. É matar a carne, é matar os desejos. Isso vai te doer, mas entenda, você vai poder celebrar com alegria, porque é a mesa do perdão. Ai, a mesa do perdão será concedido a quem não tinha direito. Então Moisés escreve dizendo: o estrangeiro não pode, e o escravo também não pode. Há uma exceção: poderão, se forem circuncidados. E a circuncisão marcava uma aliança. Quando você desce nas águas, quando você aceita Jesus, não, você não está fazendo apenas prova visual e material da tua fé. Esse gesto, quando nós vamos à frente e colocamos a mão no peito, fazendo juramentos e promessa diante da igreja, nós estamos sendo aliançados com Deus, com Cristo. Através dele, nós entramos nessa festa. Ei, entenda, o pecado e o diabo vai fazer de tudo para que você fique ausente dessa festa. As igrejas na Santa Ceia era o culto mais cheio, era o culto mais celebrado e esperado. Hoje em dia, tanto faz, tanto fez. 1 mês, 2 meses, 3 meses, desdenhando daquele que disse: comei do pão e bebei do vinho, este é o pacto da minha nova aliança. E ele disse: não beberei mais deste vinho e não comerei mais deste pão, até que venha aquele grande dia. Cristo Jesus está esperando eu e você para comer do pão e beber do vinho, enquanto muitos aqui na terra estão dizendo: eu não quero essa festa, eu não vou participar dessa festa, sendo que aquele que morreu na Calvário está dizendo: eu não vejo a hora. O pecado te afasta da mesa, o pecado te afasta do Cordeiro. Mas se houver quebrantamento e essa aliança com Deus, o pecado vai se afastar de você. E entenda uma coisa: quanto mais perto do Cordeiro, mais ausência de fermento. Quanto mais perto do Cordeiro, mais haverá ausência do fermento. É muito fácil a gente distinguir quem é que está cheio de fermento e quem é que está cheio do Cordeiro. É muito fácil perceber a diferença daquele que é massa nova, daquele que é massa velha. Vícios malditos, saudade do mundo. Os seus olhos se alegram com aquilo que é mundano, os seus ouvidos celebram a imoralidade. Fermento, piadas imorais te fazem se reunir com um homem mundano e achar maravilhoso ser igual a eles. Está cheio de fermento. É fácil demais, igreja. O que você ouve na maioria do tempo, o que você vê na maioria do tempo,
Será que está relacionado ao cordeiro? Ou você já está se alimentando, ficando inchado de fermento? E no culto como esse, os que estão cheios de fermento estão dizendo: isso é palavra para Santa Ceia, irmã. Que palavra dura, não tinha uma melhor não? Tem, se essa não tirar o fermento de você, não será o coach. Deus não vem buscar uma igreja fermentada. Deus vem buscar uma igreja que é massa nova, sem fermento. Massa nova, sem fermento. Massa nova, sem fermento. Quem pode adorar por essa palavra? Segure na mão do seu irmão. Diga assim a ele: se aproxima do cordeiro, que sairá o fermento. Ou você vai ter um, ou você vai ter o outro, mas não vai dar para ter os dois. Nós cantamos o hino da harpa que diz assim: eu tudo a Deus consagro. Ora, se eu tudo consagro, é porque eu estou dizendo: não quero mais fermento. A minha vida no teu altar. Ó, desce fogo santo e fulmina qualquer fermento. Consagra. Aí Moisés continua dizendo ao povo de Israel: o residente temporário e o assalariado estrangeiro, ainda que circuncidado, dela não comerão. Há de se comer uma só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne, não quebrareis osso algum. O Espírito Santo está me dando a interpretação. Ele disse: Santa Ceia, Páscoa, é aqui mesmo. É aqui mesmo. A casa escolhida é essa. A não ser quem estiver enfermo e não tem possibilidade. Mas se tem saúde, não se leva o pedaço para casa. Se tem vida e saúde, come do cordeiro aqui. Ai, come da erva amarga aqui, come do pão aqui, bebe do vinho aqui. É aqui mesmo, não é outro lugar. Nós estamos vivendo um dia tão pós-moderno que o povo está fazendo sala virtual para os crentes desigrejados cearem em casa. Isso não vai dar certo. A Santa Ceia é aqui, o pão é aqui, o vinho é aqui. Não se leva cordeiro quebrado para casa. É numa casa só, todo quebrantado, todo redimido, celebrando de um único pão e bebendo de um único cálice, em nome do Senhor. O que era o pão asmo? Já que a Páscoa celebrava a salvação da morte no Egito, e as ervas amargas lembravam o tempo amargo no Egito, o que celebra, o que representa os pães ázimos. Abra comigo Êxodo capítulo 13, versículo 6. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. E no 7º dia haverá uma grande festa para Deus. Eu não consigo adorar a Deus fermentado. Eu não consigo levantar as mãos e dar glória a Deus se eu estiver fermentado. Eu não poderei falar em línguas estranhas enquanto eu tiver fermento. Eu não poderei falar novas línguas, canções espirituais, se eu estiver com fermento. Porque o fermento me tira de uma festa santa, mas a festa santa nos tira do fermento. Eu não estou falando de uma liturgia religiosa. Eu estou falando de uma limpeza de mente, de alma, de coração.
Quando a nossa vida está cheia, pura, nós só nos tornamos massa nova. Ora, que saudade de ir para a casa de Deus. Que vontade de receber poder e ser renovado em novas línguas. Quando o fermento sai, nós podemos celebrar com alegria, celebrar com solenidade, celebrar com reverência. Naquele dia, olha o que Moisés está dizendo. Quando teus filhos te perguntarem: por que isso? Por que isso? Por que assim? Papai, eu vou ser bem literal. Papai, lá na casa do meu amiguinho, o povo dança, bebe cerveja e depois está cantando um hino. Mas por que em casa não? Mamãe, lá na faculdade é normal ter 3, 4, 5, 6 mulheres numa noite. E eu posso só apenas ter uma e me casar com ela até que a morte nos separe. Por que assim? Oh, meu irmão, você que está no trabalho secular, por que você não aceita certo churrasco, cercado de uma mesa cheia de bebedeira e comida e piadas infúteis, inúteis, que não acrescentam? Por que você é assim? Ora, é porque eu tive muita pressa de sair do Egito. Os pães ázimos representavam isso. Não podemos esperar isso levedar. A gente está saindo do Egito. A gente está saindo do Egito. A gente está saindo do Egito. Quem está tirando? Um cordeiro que foi acabado de sacrificar. Ele está nos tirando do Egito. Ele está nos tirando do Egito. O pão ázimos representa: tivemos pressa de sair do Egito, porque Deus estava me arrancando do Egito. E eu trago outra aplicação. Assim deve ser o homem que recebe esse evangelho e não coloca em prática sua redenção. Quando você receber este evangelho, você tem que entender: eu tenho pressa de sair agora, pressa de sair da carne, pressa de sair do pecado, pressa de sair do mundo. Eu não posso ficar vendo essa coisa levedando. Eu não posso. Entenda, onde estiver cordeiro, nós não podemos esperar e ficar olhando o pecado tomando tamanho, força e virtude. Não podemos. Mata o pecado hoje. Tira o fermento agora. Moisés vai dizer: e antes de preparar o pão, tira o fermento da casa. Ou seja, não dá para preparar uma festa com um ambiente levedado, ainda que a massa não esteja sendo preparada no meio do fermento. Deus quer uma casa santa, um homem santo, um povo santo, uma mocidade santa, músicos santos, obreiros santos, pregador santo. Não dá para preparar o que é santo ao lado do que é profano. Não dá. Não dá. Diga assim: casa, eu sou a casa. Quem pode me mostrar o fermento? O Espírito Santo. Não é a voz da pregadora, não é a voz do seu pastor. Se você não ouvir a voz do Espírito Santo, nem Paulo falando com a igreja de Corinto poderia resolver o problema dela. Sabe qual é o problema em 1 Coríntios capítulo 5? Pecado de incesto e imoralidade no meio da igreja. Corinto não era apenas dividida, Corinto era imoral. E Paulo vai dizer assim: não é bom esse orgulho de vocês, essa jactância de vocês. É interessante que uma das raízes para a palavra orgulho no grego também significa crescimento, inchaço. O que Paulo está dizendo: esse inchaço não é bom para vocês, mas está crescendo, tá cheia do fermento, tá cantando, tá cheia do fermento, tá pregando, tá cheia do fermento. Aí Deus diz: não é bom, isso não é bom. Você está plantando para sua condenação, enquanto o Espírito está dizendo hoje: tira o fermento e entra com tudo dentro da festa. Não é bom, não é bom, não é bom. O velho fermento. Paulo vai dizer que 3 fermentos têm que sair da igreja. Quantos fermentos? Ele disse: primeiro fermento velho. Qual é o fermento velho? O fermento velho é aquele que está em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Despojeis do velho homem que é corrupto e revesti do novo homem cheio de massa nova. Despojeis do fermento, revesti-vos de massa nova.
Essa velha natureza rejeita Deus, não quer Deus, não se agrada. Deus não é o suficiente para ela. Mas tem outro fermento. Tira o fermento do mal, diga, fermento do mal. Ora, o velho fermento, ele também é anelado ao fermento do mal. E qual é o fermento do mal? Outras traduções vão dizer fermento da malícia ou fermento da crueldade do mal. Sabe o que significa isso? Tendência de ser mal, perverso, de odiar uns aos outros, desejar o mal um dos outros, desejar e planejar vingança, falar mal, desejar a morte física e a morte espiritual de alguém. Se você não entender isso hoje, você jamais vai ter alegria de se assentar nessa mesa. Outro fermento que ele diz é o fermento da maldade. A expressão maldade não é a mesma que mal, porque malícia no grego é kakias, maldade aqui é ponéria, maldade, ponéria. Ponéria significa de poneros, poneros é depravação. Porneia, uma raiz grega para pornéria é porneia. Sabe o que é porneia? Pornografia, sensualidade. Gosta de mostrar o corpo no culto. Gosta de ser imoral. Gosta de mostrar o que não é para ser revelado antes do tempo. Imoralidade, sensualidade, e querem adentrar na festa assim, ou o imoral não adentrará. Paulo escreve dizendo que o imoral não adentrará. Imoralidade, sensualidade, lascívia no meio das igrejas. Eu vou falar. Imoralidade. Querem entrar nu, sendo que Cristo quer nos vestir na alma, no espírito e no corpo. Não dá para entrar assim. Deus está conversando literalmente com esta igreja. E eu não vou mudar a rota do Espírito não. Fazem bico, fazem cara feia, ou você vai adentrar e celebrar com alegria e vai se resolver com Deus de uma vez por todas. Ai, ira, rancor, disse-me disse. Esses dias eu estava em um congresso. Uma líder disse para mim: eu não entendo porque ainda eu me desgasto tanto para fazer um congresso. A regente não está falando com a segunda. A segunda chega depois da primeira. As duas líderes do ciclo de oração estão cheias de mágoa. Uma hora depois, para não ver a hora orando antes. Fermento. Se 3 fazerem o back, 4 não vai fazer. Que é isso? Se o baterista fulano de tal tocar, eu não toco. Que é isso? Fermento no meio da igreja. Fermento no meio da igreja. Depois, queremos o Espírito Santo para a nossa festa. E ele diz ao meu ouvido: como vocês me querem na sua festa, se vocês não renunciam a si mesmo para entrar na minha? Vou repetir, e eu encerro aqui. E eu convido a igreja a ficar de pé. Ai. Nessa madrugada, às 3 horas da manhã, eu disse ao Espírito Santo: me perdoe, pode ser negligência, mas hoje eu não tirarei 3, 4 horas para estudar uma palavra, mas às 3, 4 horas eu dobrarei o meu joelho e irei orar por aquele povo que nem meu é, mas eu sei que é teu. E tu irás soprar a palavra no meu coração na medida em que eu começar a me arrumar e ir para lá. E eu senti paz na minha alma, porque o Espírito Santo disse: diga à minha igreja, como é que ela quer receber a minha presença, se não há renúncia para entrar na minha festa? Eu vou dar 1 minuto para a igreja.
cada crente colocando a mão no seu coração. Mas você vai ceiar. Chore. Que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo por esta palavra. Tu nos ama, Espírito Santo. Tu nos ama, Espírito Santo, e tu nos limpa. Tu nos ama e tu nos limpa. A tua igreja está aqui para ser massa nova. Faz desse crente, desta mulher e deste homem massa nova. E como sinal dessa tua graça, dá novas línguas a ela e agora. Quem tem línguas, fala em línguas. Quem tem cânticos espirituais, canta espiritualmente. Porque viemos celebrar a festa. Viemos celebrar a festa. Levanta a mão para cima, igreja, e celebra essa festa. Aleluia. Pastor Osmar, obrigado. Amém.